gravação iniciada. Então vocês estão vendo a minha câmera aí, né? Que é justamente o meu slide aqui compartilhado no formato de câmera. Na semana passada, ou no último encontro, né? Semana passada eu tive um compromisso que eu não pude estar presente. Nós vimos os dois sacramentos. Nós demos a introdução nos dois sacramentos que nós vemos nas Escrituras sendo ordenados pelo próprio Cristo, que é o batismo e a ceia, também conhecida como Eucaristia, ceia do Senhor, mesa do Senhor, são todos sinônimos, né? E nós caminhamos então pelo batismo, nós lemos vários textos mostrando essa doutrina da aliança que Deus tem com um povo. O homem rejeitou a Deus, mas Deus separou um povo ao qual ele operou um milagre, que é o novo nascimento. E esse povo que vai sendo revelado pela pregação da palavra, a pregação da palavra é a única ferramenta debaixo do sol para revelar os eleitos de Deus. Eu costumo brincar que a pregação do evangelho é a picareta do Espírito Santo. É por ela que o Espírito Santo vai minerando os que são dele e assim chamando ao arrependimento, chamando a comunhão, e aqueles que vão se entregando a essa verdade são batizados. E juntamente com eles, essa promessa da aliança recai sobre os seus filhos. Nós vimos aqui que há uma confusão muito grande, né? Especialmente na igreja do século XXI. Isso é novo, isso é recente. Que diz assim, não, porque criança não batiza, porque ela não crê. Em momento algum da Escritura a gente vê uma exigência das crianças manifestarem fé, e também nós não vemos a repulsa da aliança aos infantes, porque a Escritura é uma só. Antigo e Novo Testamento são palavra de Deus. E nós demonstramos aqui, por meio de muitos textos bíblicos, né, que essa mesma aliança que foi lá em Abraão, Deus exigiu de Abraão uma fé manifesta, uma fé objetiva, e Abraão manifestou essa fé. E esse Deus que fez essa aliança com Abraão falou assim, agora, mediante a sua fé, traga também os seus filhos. E a partir do 8º dia haverá circuncisão, e nós trabalhamos, né, essa transição, como Deus, a gente tem visto todos esses encontros, Deus ele vai progredindo na sua revelação, até a plenitude que é Cristo. Depois de Cristo encarnado, não existe mais revelação. Mas desde o início do mundo até Cristo, Deus foi se manifestando paulatinamente e foi se apresentando à raça humana. Uma raça humana que o rejeitava, que caiu, que estava em trevas, que não reconhecia o seu Deus, que se entregava a todo tipo de idolatria, a todo tipo de culto e deuses pagãos. Deus separa um povo e ensina a este povo como era o culto, como era a possibilidade de se aproximar desse Deus, como seria feita a restauração, a reconciliação dessa aliança que esse povo havia quebrado. E Deus vai ensinando progressivamente até Cristo. E em Cristo ali finaliza-se essa revelação. E em Cristo nós vemos que todos esses ensinos, esses símbolos, agora com a substância entre nós, que era o próprio Deus encarnado, Cristo Jesus, eles haviam perdido a sua função. Eles resolveram em determinado momento e agora já não precisava mais. Mas Cristo deixou conosco duas ordenanças sensíveis, né? Que podem ser discernidas pelos nossos sentidos, que é o batismo, que nós vimos, e a ceia, que é o que nós vamos estudar hoje. Então, passando os slides aí, né, que nós vimos semana passada, relembrando, sacramento são sinais, são símbolos, são figuras exteriores, quer dizer, a gente pode ver, a gente pode tocar, a gente pode sentir, mas de uma graça interior, uma graça espiritual. É um símbolo que aponta para algo espiritual.
É como a gente numa estrada, viajando para determinado local, né, e vê uma placa. Determinado local a tantos quilômetros. Ah, eu tô viajando lá para Bahia. Porto Seguro a 1.000 quilômetros. Essa placa é um sinal que aponta para a realidade. A realidade é eu chegar em Porto Seguro. É lá que eu quero chegar. E as placas vão me auxiliando. E os únicos auxílios que Jesus deixou entre nós foi o batismo e a Santa Ceia. Mas nenhum outro sinal é autorizado. E se for colocado dentro da igreja de Jesus Cristo, é idolatria. A gente trabalha com aquilo que ele ordenou: batismo e Santa Ceia. E esses sinais não valem nada em si mesmos. Quer dizer, quando a gente está nessa viagem aí para Porto Seguro, lá na Bahia, né? Eu vejo lá, Porto Seguro 1.000 quilômetros. Aí eu rodo mais 200 quilômetros, tem uma outra plaquinha. Porto Seguro 800 quilômetros. Eu não vou parar em frente a essa placa e ficar ali admirando a placa. A placa é só um sinal. Ela não tem valor nenhum. Ela só me aponta. Eu quero chegar lá em Porto Seguro. E mesma coisa o batismo e a ceia do Senhor que a gente vai ver hoje. Neles mesmos, em si mesmos, eles não têm valor nenhum. Eles são operados, como esse terceiro ponto aí, né, pela fé. E somente os eleitos de Deus vão entender isso. Eles vão entender que, olha, o batismo ele é um símbolo que aponta para uma realidade interna. A ceia é um símbolo que Jesus deixou e que opera entre nós hoje, que aponta para uma realidade interna, de uma graça que foi operada pelo Espírito Santo. Mas se você vai na igreja, se você toma da ceia do Senhor, por exemplo, achando que aquilo ali, achando que fazendo esse ritual mecânico de comer um pedacinho de pão e tomar um pouquinho do fruto da videira ali, seja o vinho, seja o suco que for, que aquilo ali já resolveu para você e você continua entregue aos seus pecados, entregue aquilo que Deus abomina, aquilo não adianta nada. E muito pior nós vamos ver hoje, que é juízo. É juízo. Estes símbolos eles estão vinculados estritamente ao que simbolizam. Então não tem essa, né? Tem algumas pessoas hoje, os chamados desigrejados. Eles se acham tão espirituais que eles desprezam o símbolo. Ah, eu não preciso batizar, não. Eu não preciso tomar ceia, não. Sou eu com meu Deus aqui, pronto. Não. Você está desobedecendo e está entregue a seus próprios sentimentos, às suas próprias paixões. Você não entendeu nada. Você está se achando mais sábio do que o próprio Deus. Porque Deus, ele nos conhece, ele sonda o nosso íntimo e ele sabe que nós precisamos desses elementos sensíveis. Nós precisamos desses elementos que a gente pode ver, tocar, experimentar para nos edificar. Foi o meio que Deus estabeleceu. Deus é o nosso Criador. Nós vimos isso nas aulas, nos primeiros encontros. E ele determinou que assim fosse. E não adianta renegar isso. E quem renega isso está definhando espiritualmente. E por último aí na tela são os sacramentos da nova aliança. Na antiga aliança, também conhecido como Antigo Testamento, haviam diversos símbolos ali, diversas figuras, e que Jesus Cristo, quando ele vem consumar todas as coisas, ele deixa duas: batismo e Santa Ceia. Acabou. Vamos prosseguir. Isso aqui a gente viu no último encontro, tá? Na antiga aliança a gente tinha esses sinais, né, como a gente viu. Vou passar rapidinho aqui. Páscoa, que é o assunto de hoje na nova aliança, né, a ceia do Senhor. A gente tinha a circuncisão, a gente tinha as lavagens cerimoniais, a gente tinha os jejuns, a gente tinha os sábados, os dias santos, né, as semanas, os anos. São todos os meios que Deus deixou naquele momento em que Deus se revela ao seu povo eleito e começa a ensinar que ele existe. Um povo que estava perdido, como todos os outros, não há diferença alguma entre o crente e o não crente, eles são ontologicamente iguais, perdidos em delitos e pecados, mas Deus, de uma forma graciosa, se revela a alguns e não se revela a outros. E isso está no íntimo do Senhor. Ele não nos dá motivação
Não é porque fulano fez aquilo ou Beltrano fez aquilo outro. Não há nada na criatura que mova a Deus a escolhê-la, mas apenas o seu amor, porque Deus é perfeito e ele exige perfeição. E debaixo do sol, depois do pecado, não existe mais isso. Então, ninguém atende às exigências da lei. E Deus entregou a lei justamente para demonstrar isso. Paulo fala, né? É evidente que pela obediência da lei, ninguém será salvo. É o momento que a ficha cai na cabeça de Paulo, né? Olha, ninguém é salvo pela obediência da lei. Para isso, Jesus morreu. Como ninguém pôde obedecer, Cristo teve que morrer para pagar. A lei exige derramamento de sangue e nós vamos ver isso hoje. Vamos prosseguir. Na nova aliança, esses símbolos, né, resumidamente, convergem para a ceia e o batismo. Simbolizam a limpeza do criminoso. Uai, que criminoso que é esse aí, pastor? Nós somos criminosos diante do tribunal de Deus. Nós quebramos a lei. Nós violamos o pacto. Nós não atendemos às prerrogativas do acordo. Nós somos criminosos. E o próprio Deus que redigiu esse acordo que nós podíamos obedecer e não obedecemos, caímos em Adão, ele vem graciosamente, de boa vontade e paga. Isso assim é um troço, é uma das coisas mais sublimes que às vezes eu me pego meditando em oração, que foi, Senhor, como que pode isso? E simboliza a vítima que substitui esse criminoso. Então quer dizer, nós que somos criminosos, somos lavados pelo batismo, representado ali pela água, como nós vimos no último encontro, a limpeza desse criminoso. E nós podemos fazer isso porque um outro entrou no nosso lugar, a vítima. Vítima aqui não no sentido de ter sido forçado a morrer, porque Jesus ele é claro nisso, né? Ninguém toma minha vida, eu a dou e eu tenho o poder para reavê-la. É vítima no sentido sacrificial, assim como o Antigo Testamento fala, né? Havia uma vítima para o sacrifício, seja o touro, seja o cordeiro, seja o bode, a pomba, recebem o nome de vítima, mas não é nesse sentido de ser obrigado a alguma coisa. Jesus ele deixa muito claro no Evangelho de João, se eu não me engano, no capítulo 10. Eu dou a minha vida voluntariamente em favor desses que o Pai elegeu e eu me coloquei no lugar deles. Vamos prosseguir. Resumo, viu, pessoal? Resumo. Aí nós temos tudo que nós debatemos no último encontro, né? Sobre o batismo e justamente o que eu queria relembrar aqui e deixar muito claro para a gente entrar hoje na ceia do Senhor, né? O Deus do Antigo e do Novo Testamento é Jesus Cristo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Isso é João falando. Tudo foi criado por meio dele, para ele, e por ele são todas as coisas. Isso é Paulo falando. Jesus é o Deus eterno que se tornou carne e habitou no nosso meio, cheio de graça e de verdade. Eu usei até uma comparação aqui para deixar muito claro, né? Quando nós aqui estamos, eu creio que não sei se o Michel e a Renata estão aí, né? Porque tem o Davi e a Esther, né? Mas eu não sei se tem outras crianças conosco aqui ouvindo, né? A gente quando está na escola e vai começar a aprender matemática, né? A somar, a diminuir, a gente usa aquele instrumento chamado QVL. Nem sei se isso usa mais, né? Mas eu aprendi com aquilo e funcionou. Eu aprendi a fazer soma, a subtração, quadro, valor, lugar. Tinha unidade, dezena, centena. A professora usava desse instrumento, desse símbolo, né, dessa ferramenta para me ensinar. E hoje eu tenho 44 anos, vou fazer agora, no mês que vem. Eu não preciso mais de quadro, lugar, valor, porque não faz sentido. Faculdade, cálculo e tal, a gente não usa, mas os princípios são os mesmos. Só que a gente não precisa mais da ferramenta. Mas para onde aquela ferramenta apontava, nós usamos hoje plenamente. Até na cabeça, né? A gente vai, ou então a calculadora científica e tal, usa ferramentas mais refinadas, ferramentas mais úteis
mas que uma criança não saberia usar. A criança, nós aprendemos quando crianças a usar o quadro lugar-valor. E assim Deus com seu povo. Quando Deus tira aquele povo do Egito, um povo que passou 400 anos debaixo de vara, aprendendo quem era Deus, aprendendo a cultuar a esse Deus, aprendendo a abandonar a sua idolatria, tomando todo dia ali um banho do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, eu imagino aquele pai que pega um menino todo sujo de barro ali, leva pro chuveiro, deixa escovar esse menino aqui, vai lavando. Era Deus insistindo com esse povo que foi crescendo ao longo da história. E Deus, para se apresentar a esse povo, usou símbolos, figuras, tipos. E hoje, na plenitude dos tempos, todas aquelas figuras, aqueles símbolos, foram resumidos em dois: batismo e Santa Ceia. E nós vimos essa estrutura aí. E hoje nós vamos entrar na ceia, então, depois desse resumo breve aí, né? E nós vamos fazer as leituras bíblicas e mostrar que a Páscoa, que foi instituída oficialmente no Êxodo, ali no resgate do povo do Egito, mas que já tinha sido mostrada em ritos de sacrifício antes, inclusive lá em Abel e Caim. Abel apresentou um sacrifício a Deus e Caim levou do fruto da terra. A gente vê que Deus mostra que esse sacrifício que simboliza a vida, como nós vamos ver aí, ele já existia desde o início. Houve um problema. Quando nós abandonamos a realidade que Deus criou para que a gente vivesse, é como se a gente te arrancasse hoje aí no seu jardim da sua casa aí, ou do vasinho de flor aí, se você tiver aí, arranca um galinho daquela planta e deixa esse galinho do lado dela. Ele vai secar, porque ele foi arrancado da realidade dele, ele foi arrancado da substância dele, da onde ele precisa viver, mover e existir. Foi o que nós, seres humanos, fizemos lá no início. É a queda. Nós rejeitamos a nossa videira, como Jesus diz, né? Eu sou a videira verdadeira. E aquele que não está nele morre. Nós fomos criados para isso. E Deus vem ensinando, ali a partir dos sacrifícios, das ofertas e tudo, essa imagem da vida que existe por meio do derramamento de sangue, esse casamento, esse vínculo entre Jesus Cristo e o seu povo. É um vínculo de vida. E nós vamos ver isso aí. Nesse primeiro ponto, o relacionamento de Deus e os seres humanos é sobre vida. Não tem outra palavra, é a vida. O sangue simboliza a vida. Quem abre para nós aí Gênesis 3:21 e vamos começar a ler aí, pra gente não perder tempo. Pode abrir o microfone quem achar aí, lê e já vão procurando aí Gênesis 9, Levítico 17, vamos lá. Não me deixe falando sozinho não, hein, gente. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Perceba que logo após a queda, obrigado, viu, tia Graça? Logo após essa desobediência primária, né? Essa desobediência original, a primeira desobediência, os nossos pais tentaram resolver o problema. O que eles fizeram? Fizeram vestes de figueira lá, de planta, sei lá, não me lembro aqui qual que era a planta, mas assim como nós hoje tentamos resolver o nosso problema existencial, desde o início nós meramente copiamos aquilo que Adão e Eva tentaram fazer. Resolveu o seu problema. Fizeram ali uma tanguinha, cobriram a nudez, e muito, muito mais grave do que um olhar a genitália do outro ali, né? O pênis, a vagina um do outro ali, é uma nudez de alma. Eles viram a bobagem que eles fizeram. E a partir daquele momento, nem condição de pedir perdão eles tinham. Eles decaíram. É como se uma pessoa que pula do alto de um prédio, ela não tem como bater a asa e sair voando. Ela não pode. O destino dela é só para baixo. E isso foi a queda do homem. E aí Deus veio e na primeira morte da existência, ele mata um animal para poder cobrir
o problema que foi criado por Adão e Eva. Olha a misericórdia de Deus. Ele podia ter deixado eles à mercê das consequências do ato que eles fizeram. Mas lá no Éden, Deus mata um animal para cobrir o problema. Guardem isso. Um animal é morto, um ser é morto por causa de outro ser. Tranquilo? Próximo texto, Gênesis 9, 3 a 6. Quem lê para nós? Tudo o que se move e vive ser-vos-á para alimento. Como vos dei a erva verde, tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem. Sim, da mão do próximo de cada um requererei a vida do homem. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Mas sede fecundos e multiplicai-vos, e povoai a terra e multiplicai-vos nela. Até Muito, aqui, não? até o 6. Muito obrigado, viu, Simone? Ah, tá, Queridos, por nada. olha que interessante esse texto aí. É logo após as águas do dilúvio terem baixado, Deus estabelece que o homem, além das ervas, poderia comer todo ser vivo. Alguns especulam que antes do dilúvio não se consumia carne, outros dizem que se consumia. É muito especulativo o assunto, mas qual que é o princípio? O que Deus quer ensinar com isso? Ele vira e fala assim: olha, por causa de tudo que aconteceu até aqui, vocês vão comer carne. Vocês vão comer de um outro ser, de um outro ente. Aí ele vira e fala assim: mas tira o sangue. Porque a vida está no sangue. Ele está ensinando assim: olha, há um simbolismo do sangue que ele carrega a própria virtude da vida. E se um homem matar um outro homem, o sangue dele precisa ser derramado. Porque ele atentou contra a imagem e semelhança de Deus. Como eu disse, prestem atenção, porque hoje nós temos seitas aí que proíbem, né, se comer até carne ou comer um franguinho ao molho pardo. Nós estamos no início do relacionamento de Deus com o homem e Deus ensinando por meio de instrumentos aquilo que havia de vir, que é o verdadeiro sangue que tira pecados. Quando o verdadeiro veio, todo esse simbolismo ritualístico, ele cai. Ele foi útil nessa época, mas agora Cristo é a nossa esperança. Não é mais eu deixar de comer carne, eu deixar de comer o sangue, não é isso. Quando eu vou no açougue lá, eu nem sei como que mataram aquele animal. O judeu, ele tinha todo um preparo. Ele tinha que degolar o animal, virá-lo de cabeça para baixo pendurado, para que o sangue escorresse todo. Não, Paulo vira e fala assim, ó, você foi lá no açougue, comprou a carne, abençoa, ora e come. Não esquenta a cabeça, não. Porque o verdadeiro já veio. E as pessoas que ficam presas a rituais do Antigo Testamento, elas somente demonstram que elas não entenderam quem é Jesus Cristo e o que ele veio fazer. E elas ficam se apegando a esses rituais da Antiga Aliança ainda. Quem lê Levítico 17, 10 a 14 para nós? Qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue, contra ele me voltarei e o eliminarei do seu povo. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma de entre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Qualquer homem dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que caçar animal ou ave,
que se come derramará o seu sangue e o cobrirá com pó. Portanto, a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será eliminado. Muito obrigado, Lisete. Olha aqui, eu vou relembrando aqui dos evangelhos, né, e vendo como que Cristo veio inverter o entendimento que se tinha, né? Era proibido comer sangue, como eu expliquei, né, no texto anterior, confirmando o contexto de Levítico agora. E aí Jesus Cristo vem e fala assim: aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue não tem parte comigo. Vocês estão vendo como que Jesus, ele no melhor sentido da palavra, ele perverte todo o entendimento farisaico, todo o entendimento terreno e carnal. Ele fala assim: olha, vocês estão entendendo tudo errado. Tanto que vocês vão ter que beber do meu sangue e comer da minha carne para ter a vida eterna. Porque aquilo que essa carne e esse sangue de animais simbolizava, agora está entre vocês. E vocês dependem disso para ter vida. É um negócio assim espetacular. Espetacular. Segundo ponto, simboliza a ceia do Senhor, né? Ele simboliza o relacionamento entre Deus e os homens, que é a própria vida, né? E também simboliza o comer da carne e o beber do sangue de Cristo. É o que eu acabei de falar agora. Cristo, o próprio Deus. E a gente pode pensar assim: não, mas o que tem a ver, né? Antes era animais, né? Era o cordeiro lá, que nós vamos chegar no texto do Êxodo aí no próximo ponto, né? E esse negócio de pão e vinho, o que tem a ver, né? Por que mudou assim? Queridos, Deus, ele é sensacional. Ele não se deixa sem testemunho durante a história. Quem abre Gênesis 14, 18 a 20 aí para nós e lê? Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Rei Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Muito obrigado, Rony. Queridos, vocês estão vendo que já lá em Gênesis, logo após o dilúvio, no capítulo 9, como a gente viu, veio no capítulo 11, logo após a Torre de Babel, a história de Abraão, onde Deus ele afunila mais ainda a história e a demonstração desse relacionamento que ele estava construindo com os seres humanos. Em Gênesis 14, Abraão encontra com um personagem muito peculiar da escritura chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque ele é citado de novo lá na carta aos Hebreus. É um dos últimos documentos escritos pelos Hebreus. E esse Melquisedeque já dava um testemunho, ele já dava um eco que algo viria. E ele compartilha com Abraão o pão e o vinho. Olha que interessante isso. Abraão viveu quase 2000 anos antes de Cristo. E ali já se mostrava uma aliança feita com uma entrega, inclusive, de dízimos, como a Escritura registra, por parte de Abraão a Melquisedeque. E o autor aos Hebreus, ele usa um vínculo tão estreito entre Melquisedeque e Cristo, que muitos teólogos defendem que Melquisedeque era a própria epifania do próprio Cristo. E que o autor aos Hebreus fala lá que Cristo ele é muito maior do que esse símbolo que Melquisedeque representou, né? O próprio Cristo encarnado, né? Mas só mostrando que o pão e o vinho não veio da cabeça lá dos apóstolos, veio de um dia para o outro, não. Cristo institui, nós vamos ver daqui a pouco no Evangelho de Mateus, substituindo a carne do cordeiro pela sua própria carne, que é simbolizada por meio do pão, e o fruto da videira, que é simbolizado, que simboliza ali o seu próprio sangue. A ceia também, terceiro ponto, simbolizado no Antigo Testamento pelo cordeiro que foi morto. Nós vamos ver agora isso aí, da onde que Deus faz esse acordo, né, com o povo. Esse cordeiro, o qual apontava para o cordeiro, com letra maiúscula, o verdadeiro cordeiro de Deus,
que foi morto antes da fundação do mundo. Então perceba, Cristo, ele participando da nossa carne, ele encarnando, ele veio na enfermidade do nosso corpo, mas sem pecado, como a Escritura registra para nós. E ele veio em determinado momento da história. Ele veio ali há 2000 anos atrás aproximadamente, viveu como um verdadeiro homem, padeceu das lutas e das nossas dores, morreu crucificado, ressuscitou e está à destra de Deus agora. Mas a Escritura diz que aquele sacrifício na cruz, há 2000 anos atrás, que simbolizou toda essa história da redenção, ela já tinha acontecido antes do mundo ser formado. Olha que loucura que é essa. Vamos entender então de onde que vem o cordeiro. Eu vou ler Êxodo 12, eu estou tendo o privilégio, o prazer de pregar Êxodo na igreja, e nós estamos quase chegando lá. Êxodo 12, de 1 a 14, eu vou ler aqui na NVT, é uma versão que eu gosto muito para as minhas devocionais, né? Diz assim: Então o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: De agora em diante, este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com outra família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de 1 ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14º dia do primeiro mês. Nesse dia, toda a comunidade de Israel sacrificará o seu cordeiro ou cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão nos batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobras para a manhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é a Páscoa do Senhor. Nessa noite, passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos entre os animais na terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal. Olha essa palavra, queridos, sinal. E marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa. E quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Este será um dia a ser recordado. Todo ano, de geração em geração, vocês o celebrarão como festa especial para o Senhor. Essa é uma lei permanente. Vamos entender isso aqui, queridos. Moisés confrontou Faraó, que era o dono do mundo naquela época, e por 9 vezes Moisés, sendo instrumento de Deus, levou pragas sobre o Egito, pragas que foram desmontando o culto egípcio, os deuses egípcios. E Faraó, com o coração endurecido, não deixou o povo ir embora. Eu sempre lembro aqui nas pregações, né, que o Egito simboliza o pecado que escraviza o homem. Moisés é o símbolo de Jesus Cristo que vem nos resgatar do pecado. O mesmo evangelho aqui sendo pregado. Qual que é o evangelho que Moisés pregou? Matem o animal, passem o sangue nas ombreiras e nas vergas, que seriam os marcos, né, da porta, e creiam que vocês terão vida. Aquele que fez isso naquela noite foi salvo. Se não fizesse, até o hebreu morreria, porque ele tinha pecado como egípcio. Então, percebam que a questão não é o povo. O povo é de dura cerviz, é problemático, é pecador,
como qualquer outro. Mas Deus revelou para eles que se eles fizessem isso aqui e usassem do sangue, como nós vimos até aqui agora, que o sangue simboliza a vida deles seria mantida. Mas o anjo da morte ceifaria os egípcios. E é interessante eles falando aqui, né, que compartilhe dessa mensagem com seu vizinho de vida, já mostrando aqui a questão do evangelismo, né? Chame para celebração. Nós vemos aqui também a maneira que eles tinham que comer, né? Vocês vestem a sua roupa de viagem, põem a sandália no pé, põem o cajado na mão, porque esse é o êxodo. Vocês vão embora, vocês estão livres. E assim aquele que crê no sacrifício de Jesus, como cordeiro que tira o pecado do mundo, nós vamos ver aqui em João, é o próximo texto que nós vamos ver, ele está preparado para sair atrás de Cristo, peregrinar por essa terra que é o deserto. E assim foi feito naquela noite. O anjo do Senhor matou. Deus, como dono do mundo, tirou a vida que é dele dos primogênitos do Egito, seja dos homens, sejam dos animais. E o texto aqui mais para frente diz assim: no arraial de Israel não se ouviu um rosnar de cachorro. Nada aconteceu. Deus preservou por causa do sangue. Quem abre João 1:29 aí pra gente complementar esse texto do Êxodo? Vamos lá, gente. Lê pra mim. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que impressionante. Obrigado, Lisete. Durante o Antigo Testamento, as pessoas iam sendo salvas da ira, salvas do inferno, porque acreditavam na palavra de Deus. Naquela época do Antigo Testamento, essa palavra dizia que sacrifique um animal e creia que no sangue desse animal sacrificado houve perdão dos seus pecados. E eles criam nessa promessa que Deus fazia. E João Batista, sendo o último profeta enviado por Deus ao mundo, ele vira e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Espírito Santo revela a João Batista plenamente que todos aqueles sacrifícios que foram feitos apontavam para o verdadeiro Cordeiro. O verdadeiro Cordeiro que... E aí João Batista vem com aquilo que os judeus abominavam e abominam até hoje. Deus não é só Deus dos judeus. Deus é o Deus da humanidade. Para o judeu, ele tem na mente dele que ele é o povo escolhido de Deus. Mas Jesus Cristo veio, o verdadeiro Deus, e diz assim: não, eu amo o mundo, eu não amo só judeu. Eu amo o americano, o japonês, o brasileiro, qualquer um que creia que o meu sangue foi derramado para perdão de pecados. Quem abre Apocalipse 5:6? Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Queridos, esse é um dos textos mais lindos da Escritura. É o momento em que o trono branco é instaurado e um anjo grita com um livro na mão selado e fala assim: quem é digno? Ele brada para o universo. Quem é digno de abrir esse livro? É o próprio livro da existência na mão do anjo. E João começa a chorar, tremendo, porque ele sabia que ninguém é digno. Todos estão mortos em pecado. Ninguém é digno de botar a mão naquilo ali. Aí um dos anciãos bate nas costas de João, né? Imagina a cena, né? E fala: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória. E ele é digno de abrir esse livro, ele falando de Jesus Cristo. E aí João levanta a cabeça e vê como que um cordeiro morto. Olha o simbolismo da narrativa de João. João escreveu o Apocalipse. Ele não vê um homem, um rei, um príncipe, ele vê um cordeiro como que tendo sido morto. Porque ele pagou a dívida que a lei colocou sobre nós, ele pagou. Um cordeiro que, como parecendo morto. Tia Graça, vai em 13:8 aí do mesmo Apocalipse. Já complementa para nós aí. E adorá-la-ão
todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E isso complementa a última parte aí da nossa afirmação. Um cordeiro morto antes da fundação do mundo. Ali está falando que aqueles que não foram escolhidos por Deus e tiveram seu nome escrito no livro da vida, o livro da vida do cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo ou da criação do mundo, vão adorar a besta. Eles não podem crer. Não houve sangue derramado por eles. Eles não tiveram seu nome eleito. E por isso fazem o que fazem, estão entregues. E há esse chamado do Evangelho: arrependei-vos, porque o reino de Deus se aproxima. Cristo prometeu a sua volta, e é todo aquele que crer nesse sangue, que simboliza o vínculo da vida entre o Criador e a sua criatura, será salvo. E aqui nós vemos João falando: o cordeiro que foi morto antes que houvesse mundo. Adão e Eva creram nesse sangue, porque Cristo, já nos planos eternos de Deus, para Deus não existe ontem, hoje e amanhã. Santo Agostinho fala que para Deus o dia de hoje é um eterno presente. Deus não se submete à nossa cronologia, aos nossos dias. Deus não se submete à malha espaço-tempo desse universo. Ele está fora disso. E Cristo, nos planos eternos de Deus, já estava sacrificado em favor dos eleitos dele. E o perdão só vem por derramamento de sangue. É o nosso próximo ponto. E eu vou abrir aqui. Quem lê para mim, por favor, Hebreus 9:22, eu já vou lá no Salmo. Quem puder abrir e ler Hebreus 9:22, por favor. De fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não há perdão. Muito obrigado, Léo. Queridos, olha a afirmativa do autor aos Hebreus. O livro, a carta aos Hebreus é um documento neotestamentário, está no Novo Testamento, e ela é como se fosse uma explicação detalhada do que o livro de Levítico significa. Eles tratam de remissão, de perdão, de redenção. E aí o autor aos Hebreus, ele vem e fala assim, olha, os utensílios que eram usados no tabernáculo, né? Havia um tabernáculo onde Deus se encontrava com seu povo. O tabernáculo, a casa de Deus, era o símbolo que Deus morava no meio do povo dele. Tanto que Moisés ele vira e fala em determinado trecho do Pentateuco assim: qual Deus, um falso Deus de uma nação vizinha nossa, é tão chegado ao seu povo, que mora no meio do seu povo? Era o tabernáculo, era o símbolo da presença de Deus. E as coisas que eram usadas no tabernáculo, elas tinham que ser purificadas com a água da purificação, que simbolizava o batismo, nós vimos isso no último encontro, e também com sangue aspergido. Se sacrificava ali o touro, o bode, a pomba, molhava a ponta do dedo e se aspergia sobre esses utensílios. Tanto que o autor aos Hebreus vira e fala: quase todas as coisas são purificadas por meio de sangue. Mas esse sangue que ele veio explicando e narrando, o sangue de Cristo, só ele perdoa pecados. Só o sangue divino. Olha que loucura isso que eu estou falando aqui, hein? Atos capítulo 20, versículo 28. Me veio esse texto na cabeça aqui agora, ele não está nem na minha lista aqui. Deixa eu abrir aqui. Atos 23. Ele fala que quando Paulo vai viajar para Jerusalém, ele está em Éfeso. Ele reúne ali os presbíteros de Éfeso, né? E fala para eles assim: eu estou livre do sangue de vocês, porque eu falei todo o desígnio de Deus para a igreja. Paulo não ocultou nada, é o que ele está falando. E agora vocês têm a responsabilidade de pastorear a igreja, essa igreja que Deus derramou o seu sangue por ela. Ali ele não deixa sombra de dúvida quem que derramou sangue em favor da igreja. Deixa eu localizar esse texto aqui para não passar de mentiroso, né? Aqui, ó, 20 e 28 de Atos. Portanto, cuidem-se de si mesmos e do rebanho. Isso é Paulo falando para os presbíteros.
Cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja. Igreja comprada com seu próprio sangue. Esse é o status da igreja de Cristo. Cristo derramou sangue por ela. Agora, se nós formos lá em Salmos, Salmo 50 foi um salmo escrito pelo rei Davi. Viveu ali em torno de 1000 anos antes de Cristo. Muitas vezes a gente pode pensar assim, né? Esse negócio de sangue de Jesus, né? O sangue do Filho de Deus derramado é coisa do Novo Testamento. Nós vimos aqui que Melquisedeque, 2000 anos antes, lá em Abraão, já demonstrou um pão e um vinho para comunhão. E esse Salmo 50, ele é tão espetacular, porque o salmista, ele diante do poder de Deus, ele diante da glória de Deus, ele se questiona. Ele vira e fala assim, Deus ele não precisa de sangue de bode e de touro. E aí, inspirado pelo próprio Deus, Deus coloca na boca dele as próprias palavras do próprio Deus. Escutem aí. Ó Senhor, o Deus Todo-Poderoso, ou melhor, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso falou. Convocou toda a humanidade, desde onde o sol nasce até onde se põe. Do Monte Sião, lugar de perfeita beleza, Deus resplandece. Nosso Deus se aproxima e não está em silêncio. Fogo devora tudo em seu caminho, e ao seu redor há uma grande tempestade. Ele convoca os céus em cima e a terra embaixo, para testemunharem o julgamento do seu povo. Então percebam aqui a estrutura do texto. Deus está convocando a criação, porque um tribunal está sendo instaurado. O julgamento do povo de Deus vai começar. Versículo 5. Tragam aqui os que me são fiéis, os que fizeram comigo uma aliança de sangue. Então, que os céus proclamem sua justiça, pois o próprio Deus será o juiz. Ó meu povo, ouça o que direi. Estas são as minhas acusações contra você, ó Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não o reprovo por seus sacrifícios, nem pelos holocaustos que sempre oferecem. Olha como que Deus começa o julgamento. Vocês estão fazendo tudo bonitinho. Eu não estou reprovando vocês aqui pelos sacrifícios e os holocaustos. Holocausto, para quem não conhece essa palavra, é um sacrifício queimado. Foi uma palavra muito usada, por exemplo, na época lá da Segunda Guerra, né, do povo judeu lá na Alemanha, que era levado para os fornos nos campos de concentração. E essa palavra holocausto foi usada de uma forma pejorativa, remetendo-se ao Antigo Testamento, a Escritura, onde os judeus ofereciam os sacrifícios queimados, como Deus exigia. Então Deus vira para esse povo num julgamento e fala assim, olha, o problema não são os sacrifícios, vocês estão fazendo direitinho. Vocês matam o bode, vocês sacrificam o cabrito, vocês entregam o pombo, tá tudo certinho. Mas aí ele continua no versículo 9. Eu não preciso, contudo, dos novilhos dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais eu preciso. Pois são meus todos os animais dos bosques. Eu sou o dono do gado nos milhares que estão na colina. Conheço cada pássaro dos montes e todos os animais dos campos me pertencem. Deus é até irônico, né? Vocês estão achando que vocês estão me trazendo alguma coisa que não é minha? É tudo meu. Aí ele vai no versículo 12. Se eu tivesse fome, Deus falando para o seu povo, eu não pediria para vocês, pois meu é o mundo inteiro e tudo que nele há. Acaso eu como carne de touro ou bebo sangue de bodes? Isso é Deus perguntando ao povo. Ofereçam a mim sacrifícios de gratidão e cumpram os votos que vocês fizeram ao Altíssimo. Então clamem a mim em tempos de aflição, eu os livrarei e vocês me darão glórias. Então o salmista, parece que é um momento em que o salmista recebe de Deus assim, olha, vocês estão fazendo o sacrifício tudo direitinho, mas vocês não entenderam para onde isso aponta. Não é o sacrifício em si que salva, mas é o arrependimento. É a mudança de vida. E hoje tem muita gente fazendo isso dentro das igrejas. Elas estão comendo do pão, estão bebendo do vinho e achando que aquilo ali está resolvendo o problema. Mas a vida continua imunda diante de Deus.
sem santidade, sem arrependimento, sem temor. E assim Deus vai se revelando a nós pela sua escritura. Próximo ponto. Na nova aliança, o pão e o fruto da videira simbolizam o sacrifício cabal e sangrento que não se repete mais. Quem lê para mim em Mateus 26 a 29? Gente, nós temos que terminar isso aqui, viu? Quanto tempo falta aí, bem? Abram o áudio aí e leiam para mim, por favor. 7 minutos. Eita, 7 minutos. Meu Deus. Posso ler? Pode ler, Léo, por favor. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para o perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não bebereis desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês, no reino do meu Pai. Muito obrigado, Léo. Queridos, olha que sensacional isso. Abraão celebrou com Melquisedeque, rei de Salém, a sua vitória sobre os seus inimigos e a libertação que Deus havia dado a Abraão. Assim, Cristo pega aqueles mesmos elementos, o pão e o vinho, e inaugura ali a renovação daquela aliança agora no verdadeiro sangue. Não é mais no sangue de touros e de bodes, mas no verdadeiro sangue real, o sangue que foi derramado na cruz. E nesse sangue a gente tem perdão de pecados. E detalhe, ele diz assim, sangue derramado em favor de muitos, não é em favor de todos. E algo aconteceu na Reforma Protestante, que é o próximo slide aqui, deixa eu passá-lo aqui, que algumas posições foram tomadas, 3 principais entendimentos sobre esse aspecto místico da ceia do Senhor. Até então, a Igreja Católica Romana defendia a transubstanciação. O que significa isso? Aquela hóstia, né, que o padre tem ali na sua mão e o vinho que está na taça, ela literalmente se transformava em sangue e carne. Por isso se chama transubstanciação, né? Os reformadores vieram e romperam com isso. Essa doutrina da transubstanciação, pra vocês terem uma ideia, ela é de 1215, se não me falha a data aqui, o Concílio de Latrão. Ali eles fizeram esse dogma. E aí os reformadores vieram e falaram, não, isso não existe, não. Isso é anti-realidade. Eles perderam a noção completa. Falar que aquilo ali é carne e sangue. E assim defende até hoje a Igreja Romana. Então, Lutero, que veio sistematizar a Reforma Protestante, ele defendeu a consubstanciação. Existem elementos do sangue de Cristo ali. Então, nós vimos aqui uma posição que era defendida sobre a ceia do Senhor, que a Igreja Católica Romana dizia que Jesus Cristo, aquele elemento ali, a hóstia e o vinho no cálice ali do padre, substancialmente se transformavam em carne e sangue. Aí você me pergunta assim, cara, mas qual o problema disso? Deus não faz milagre? Ele não poderia transformar aquilo? Poderia, com certeza, sem sombra de dúvida. Mas quando nós aprofundamos o que Cristo fez na sua encarnação, nós vemos que a divindade, nós estudamos isso lá no nosso terceiro encontro, se eu não me engano, sobre a encarnação de Cristo. A substância divina na pessoa de Cristo veio e foi gerada em um ventre materno e assumiu para si uma substância humana. Cristo é uma pessoa e 2 substâncias, uma divina e uma humana, que não se misturam, não se confundem, não se embaraçam. Todas elas cooperam para a pessoa de Cristo. Nós temos aí gravado esse encontro onde nós explicamos isso aí com detalhes. Era essencial que Cristo fosse humano para pagar a dívida de seres humanos. Um anjo não paga a dívida de humano. Deus não paga a dívida de humano. Nós estudamos aqui que um homem precisava pagar a dívida que foi assumida por homens.
Quando Roma assume que a hóstia é transformada em carne, e toda a celebração que ocorre no mundo inteiro isso ocorre, eles estão divinizando a humanidade de Cristo. Então, a humanidade de Cristo é transtornada. E isso é um problema. Não é mais um homem que pagou o pecado. Essa humanidade, na verdade, não é uma humanidade, mas é uma humanidade divina. Porque onipresente só Deus é. E se a carne de Cristo está em todas as hóstias e o sangue em todos os cálices, a humanidade de Cristo se tornou onipresente. E esse é um problema, é uma heresia. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados porque não foi um homem que pagou o nosso débito. Então é impossível que Deus, que não pode mentir, se contradiga e faça com que a carne e o sangue do seu filho literalmente esteja presente na ceia da Igreja Católica Romana. É um problema teológico profundo e grave. O problema não é Deus não poder transformar algo e fazer o que eles defendem. Pode. O problema são as consequências e as implicações teológicas que isso gera. Especialmente para a remissão de pecados. Divinizando aquilo que é humano. E não pode. Lutero, tentando combater isso, ele teve uma visão mais branda da doutrina romana. Ele fala, não se transforma literalmente, mas há elementos ali da carne e do corpo de Cristo. Isso alivia o problema da onipresença, porque é como se Cristo colocasse dele, da sua humanidade, é como se eu cortasse uma unha do meu dedo, dando um exemplo bem chulo aqui, né? Cortasse um pedaço da unha do meu dedo e colocasse no meio de uma massa de pão. Existe ali um elemento meu ali. Era o que Lutero defendia. Elementos de Cristo estão presentes na ceia. Não é que ele em si e literalmente está ali presente, tendo aquele problema da divinização humana. Mas partes de Cristo estão ali sendo celebradas. E aí veio a segunda geração dos reformadores, aproximadamente 20 anos depois. Mas, perdão, né, nós temos aí um memorial ainda, que é a visão batista hoje, né? Na mesma época de Lutero, um outro grande reformador chamado Ulrico Zwinglio, ele defendeu radicalmente contra, ele defendeu uma posição radicalmente contra transubstanciação, consubstanciação, que houve até uma divisão entre ele e Lutero. Ele falou assim, não, a ceia é meramente um memorial. Cristo usou ali de elementos simplesmente para que se lembrassem que ele morreu numa cruz, derramou sangue, e que ele falou que o meu sangue é representado pelo vinho e que o meu corpo é representado pelo pão, mas é meramente memorial e nada além disso. Os batistas hoje, pelo menos aqueles confessionais, né, eu nem sei como que as igrejas em geral, modernas, né, celebram isso, mas eles têm essa visão memorial. E aí veio a segunda geração dos reformadores, Calvino, Farel, essa turma debatendo e continuando 20 anos depois, 2 décadas depois, e eles chegaram ao meio termo, e é o que a escritura defende. Eles falam assim, não, aqui realmente existe pão, o pão continua sendo pão, o fruto da videira sendo suco ou vinho, né, o suco fermentado, continua sendo suco, mas espiritualmente Cristo se faz presente e opera nisso. E da onde que eles tiraram isso? De um alerta que Paulo fez aos Coríntios. Se nós formos aqui, voltando, né, ao nosso slide, algo muito poderoso é operado na ceia. Quem abre para mim 1 Coríntios 11, 28 a 30? Nós vamos ver que não é só memorial, não é só um símbolo e que nada acontece naquilo ali. A gente vê que algo a mais está sendo operado a ponto de fazer o que Paulo disse que estava acontecendo nas igrejas. Quem achou pode ler. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. E lembrando aqui que esse termo não poucos que dormem
Não tem nada a ver com sono de alma, né? Alguma coisa assim. Jesus deixa muito claro o que é dormir naquele contexto, naquela época que os evangelhos foram escritos. Por exemplo, o texto de João 11, dos versículos 11 a 13, explica o que é dormir para aquele povo lá. Ele vira e fala assim, João 11, de 11 a 13. E acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Eles estavam debatendo ali a questão da morte de Lázaro, né? E Jesus fala, não, ele só adormeceu, mas agora eu vou lá despertá-lo. Senhor, se ele dorme, é porque logo vai melhorar. Versículo 13. Pensavam que Jesus falava apenas do repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. E é exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Pessoas que participavam da ceia de uma forma indigna, pessoas que participavam ali de qualquer maneira, aquilo atingia essas pessoas de uma forma que eles ficavam doentes. E muitos morriam por aquilo que esses símbolos, que são grandiosos símbolos, pão e vinho, significam. Que é esse estreito vínculo ao símbolo, ao que ele significa. Que foi o sangue, o sacrifício, a vida de Cristo sendo entregue no lugar de pecadores. E isso é tão sério que eu pulei um texto propositalmente aí, que é João 6, que diz que aquele que não come e bebe do corpo de Cristo não tem parte com ele, não tem a vida eterna. Então não tem essa conversa moderna aí que cada um pode ser crente na sua casa, fazer do seu jeito. Cristo ele é taxativo. Ele é tão taxativo que esse discurso dele escandalizou até os discípulos dele. Esse João capítulo 6 aqui, ele é terrível. E ele registra o seguinte: então os judeus começaram a discutir entre si a respeito do que Jesus queria dizer. Como pode esse homem nos dar sua carne para comer? Era a pergunta lá dos fariseus. Então Jesus disse novamente, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, terá a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Eu vivo por causa do Pai, que vive e me enviou. Da mesma forma, quem se alimenta de mim, viverá por minha causa. E essas declarações todas dos evangelhos, onde Cristo aponta que ele é o Cordeiro de Deus, que ele derramaria sangue, que ele entregaria voluntariamente a sua vida no lugar daqueles que foram eleitos por Deus, e que pela fé, esses que foram eleitos, o Espírito Santo daria o dom da fé para eles crerem nisso. Esse perdão de pecados é simbolizado todo mês, lá na Pampulha, uma vez por semana em algumas igrejas, uma vez a cada 15 dias. Aí é o conselho da igreja que vai determinar a quantidade de vezes que isso vai acontecer. E nesse símbolo pão e vinho, fruto da videira, está toda essa carga do poder de Deus que nós usufruímos hoje e somos de fato e verdadeiramente vivificados para essa caminhada debaixo do sol, nessa caminhada nesse mundo mau. Queridos, terminado, muito obrigado aí pela paciência, né, pela tolerância de ter continuado comigo até agora, 9h12, e vamos orar para finalizar esse encontro? Pai Santo, nós bendizemos a Ti, Deus. Isso aqui é o ápice da revelação do Senhor, um Deus que derrama sangue pela sua igreja. E está tudo tão claro, Pai, nos evangelhos. O Senhor expõe a nós como fazer, quando fazer, por que fazer, o que isso significa. Mas o nosso coração é duro. A nossa cerviz, ela resiste. Somos incorrigíveis se o Teu Espírito não vier e não nos iluminar, Deus. Abençoa cada lar aqui representado, pessoas que demonstram boa vontade em querer conhecer a Ti, conhecer as Tuas obras, as Tuas promessas. E dá ânimo, Senhor. Dá ânimo a nós.
A vida está tão difícil, Deus. As coisas acontecem, o mundo mal, a cultura, a política, as coisas que nos sobrevêm, trabalhos, estudos, nós vamos nos submetendo a cargas que o Senhor nem nos pediu. E a gente vai se embaraçando, a gente vai se enrolando, nos distanciando do Senhor, nos distanciando da comunhão da igreja, nos distanciando dos meios de graça que são o batismo, em especial a tua ceia. Ajuda teu povo, Senhor, porque é no nome desse Cristo que nós oramos, te pedindo perdão, e se o amanhã nos pertencer, como diz o nosso amado presbítero, que seja para viver para a tua glória. Em nome de Jesus, amém. Queridos, Deus Amém. abençoe. Uma boa Amém. noite a todos. Semana que vem, se Boa Deus noite. quiser, Amém. Boa nós noite. estaremos juntos. Boa noite. Obrigada, pastor. Boa noite. Obrigado a vocês. Obrigada. Boa Boa noite. noite, querido.